Meus pais nunca me visitaram depois do meu acidente. Eu liguei pra eles, mas minha mãe riu. Sua irmã acabou de ter o primeiro bebê. Ninguém se importa mais com o seu acidente agora. Chocada, conferi o Facebook. Eles estavam em um luxuoso chá de bebê no Havaí. Fiquei sem palavras, mas no dia seguinte me ligaram sem parar, desesperados. As ligações não pararam a tarde toda, 20, 30 vezes. Ignorei cada uma, até que finalmente atendi mais por exaustão do que por interesse no que tinham a dizer. "O que você quer, mãe?" Perguntei com a voz áspera enquanto tentava me acomodar na cama do hospital. O gesso na minha perna pesava como se fosse de chumbo, e as manchas roxas nas minhas costelas latejavam a cada respiração. "Carolina, querida." A voz da minha mãe soava irreconhecível, trêmula. "Precisamos da sua ajuda. É uma emergência." Cheguei quase a rir. Uma emergência? Depois de eu ter ficado 3 dias no hospital por causa de um acidente de carro que quase me custou a vida depois de meu próprio pai nem atender o telefone quando liguei chorando da sala de emergência? O contraste com a ligação do dia anterior era tão absurdo que me deixou momentaneamente sem reação. "Sua irmã Luciana está com complicações", continuou minha mãe. "O bebê precisa de uma transfusão urgente. Ele tem um tipo de sangue muito raro e os médicos dizem que você é compatível. Por favor, Carolina, precisamos que você venha ao Havaí imediatamente." Minha mente girava. 48 horas antes, eu havia acordado em uma maca sozinha e apavorada. Depois que um motorista bêbado atingiu meu carro, a enfermeira me perguntou sobre minha família, e quando liguei para eles, tudo o que obtive foi o desprezo da minha mãe, porque estavam comemorando o chá de bebê de Luciana, minha irmã perfeita, a favorita, a que sempre conseguia tudo. "Carolina, ainda está aí? É uma questão de vida ou morte?" A voz do meu pai interrompeu meus pensamentos. Agora ele também estava na linha. "Estou no hospital", respondi sec. "Sofri um acidente. Vocês sabem disso." Um silêncio constrangedor. "Sim, sentimos muito, mas isso é algo grave", rebateu meu pai. "O médico diz que precisamos do seu sangue. Mandamos as passagens de avião para amanhã. A empresa vai pagar tudo. A empresa da família, aquele império imobiliário que meu pai construiu com tanto orgulho e que sempre foi destinado à minha irmã. Eu estudei finanças, me formei com honras, mas nunca fui cogitada para trabalhar lá. Carolina é sensível demais para os negócios", ele dizia. "Não tem a firmeza da Luciana." Olhei pela janela do hospital. A tarde caía sobre a cidade do México enquanto eu tentava assimilar o que estava acontecendo. Minha família, que não demonstrou o menor interesse pelo meu bem-estar, agora precisava desesperadamente de mim. Os médicos dizem que não posso viajar. Menti. O acidente foi grave. "Podemos dar um jeito?" insistiu minha mãe. "Vamos falar com seus médicos. Contrataremos um voo médico se for preciso." Fechei os olhos. Durante toda a minha vida, fui a segunda opção, a filha reserva, a pessoa a quem recorriam quando precisavam de algo, mas que nunca era prioridade. Aos 16 anos, quando ganhei o concurso nacional de matemática, meus pais não compareceram porque Luciana tinha um jogo de vôlei. Aos 22, me formei com honras e tive que comemorar sozinha, porque eles estavam em Paris em uma viagem de negócios com minha irmã. Agora, aos 29, depois de quase morrer, eu continuava não sendo importante para eles, até que precisassem de mim. "Vou pensar", respondi finalmente. "Ligo para vocês amanhã." Desliguei antes que pudessem protestar e desliguei também o celular. O quarto do hospital ficou em silêncio, exceto pelo bip constante das máquinas. Minha amiga Teresa entrou com um ramo de flores e uma sacola de comida que exalava um cheiro delicioso. "Você está bem?" "Parece pálida", perguntou ela, deixando as flores ao lado da minha cama. Minha família, comecei a falar e contei toda a situação. Teresa me ouviu sem interromper. Sua expressão passou de surpresa à indignação. "Está me dizendo que eles nem perguntaram como você estava? Que o único interesse deles é você ser doadora para o bebê da sua irmã?" Assenti devagar, sentindo a realidade sobre minha família me atingir com força total pela primeira vez. "Não sei o que fazer, Teresa. Uma parte de mim quer ajudar, porque no fim das contas é um bebê inocente, mas outra parte está cansada de ser usada", completou Teresa, segurando minha mão. "Carolina, você passou a vida inteira satisfazendo uma família que não te valoriza. Talvez seja a hora de pensar em você mesma a primeira vez." No dia seguinte, o Dr. Gonzalez entrou no meu quarto enquanto eu conferia meu celular. Eu tinha 15 chamadas perdidas dos meus pais, 3 mensagens da minha irmã Luciana, todas exigindo resposta imediata. "Bom dia, Carolina", disse o médico com um sorriso cansado. "Como está hoje?" "Com dor, mas melhor", respondi largando o celular de lado. "Doutor, posso fazer uma pergunta médica?" "Claro, estou aqui para isso. Se alguém precisa de transfusão de sangue, é comum exigirem especificamente o sangue de um familiar? Não poderiam usar o banco de doadores?" O Dr. Gonzalez me olhou com curiosidade. "Depende. Normalmente usamos sangue do banco de doações. Só em casos muito específicos, como transplantes de medula óssea,
ou quando há incompatibilidades muito raras. Buscamos doadores familiares. Por que pergunta? Contei brevemente a ele a situação da minha irmã e do bebê. Enquanto eu falava, a expressão do doutor ficava cada vez mais confusa. Carolina, o que você descreve não faz muito sentido do ponto de vista médico. Bebês recém-nascidos raramente necessitam transfusões de sangue de um parente específico. E se sua irmã está no Havaí, eles têm excelentes hospitais com bancos de sangue completos. As palavras dele confirmavam minhas suspeitas. Algo não batia na história dos meus pais. Obrigada, doutor. Falei mais uma coisa. Quando o senhor acha que poderei viajar? Com suas fraturas e contusões, eu não recomendaria nenhuma viagem pelas próximas 2 semanas, no mínimo, principalmente de avião. A pressão da cabine pode complicar sua recuperação. Depois que o médico saiu, Teresa voltou com o café da manhã. Contei a conversa que tivera com o doutor. Não me surpreende, ela disse, mordendo um pão doce. Oh, seus pais estão mentindo. A pergunta é por quê? Não faço ideia, respondi, mas estou decidida a descobrir. Peguei meu celular e liguei para minha prima Daniela, que trabalhava como enfermeira em um grande hospital da cidade do México. Sempre fomos próximas, e ela era uma das poucas pessoas da família que realmente se importava comigo. Dani, preciso de ajuda com algo médico, expliquei a história. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Carolina, o que você está me contando não faz sentido clínico, disse finalmente. Além disso, ela hesitou. Não sei se deveria te contar isso. Por favor, preciso saber o que está acontecendo. Minha mãe falou com a sua ontem. Ela não mencionou nada sobre complicações com o bebê. Na verdade, disse que tanto Luciana quanto a menina estavam perfeitamente bem. Só comentou que estavam chateados porque você não ligou para parabenizá-los. Meu coração disparou. A mentira era ainda maior do que eu pensava. Obrigada, Dani. Estou te devendo uma. Depois de desligar, Teresa e eu trocamos olhares de perplexidade. Por que mentiriam assim? Ela perguntou. Meu celular tocou de novo. Era meu pai. Carolina, precisamos de uma resposta agora mesmo, exigiu ele sem sequer cumprimentar. O voo sai em 6 horas e precisamos confirmar. Respirei fundo e decidi confrontá-lo. Pai, falei com vários médicos. O que estão me contando sobre a necessidade do meu sangue especificamente? Não faz sentido algum. O que realmente está acontecendo? Um silêncio pesado se seguiu, até que ouvi um suspiro de frustração do outro lado da linha. Escuta, não temos tempo para explicações detalhadas. É uma emergência familiar e ponto final. Você vem ou não? Não. Até que me contem a verdade. Meu pai baixou a voz como se não quisesse que alguém o ouvisse. Bem, a verdade é que precisamos que você assine uns documentos importantes, mas não podemos falar disso por telefone. É sobre a empresa imobiliária Vargas, o grande orgulho do meu pai e o futuro programado para Luciana, não para mim. O que eles poderiam precisar de mim com tanta urgência a ponto de inventar uma emergência? Que documentos? Insisti, complicados. Estão relacionados à expansão que estamos planejando. Precisamos da sua assinatura como parte da família. Algo não se encaixava. Nunca haviam me incluído em nada relacionado ao negócio da família. Jamais precisaram da minha assinatura para nada. Pai, eu nunca tive participação na empresa. Por que precisariam da minha assinatura agora? Outra pausa. Seu avô te deixou ações no testamento. Nunca te contamos. Por que não me contaram? Porque não queríamos que você se distraísse dos seus estudos. Mas agora precisamos que transfira essas ações para podermos avançar com um projeto importante. A revelação me deixou sem fôlego. Meu avô materno havia falecido 5 anos atrás. Ele me deixou ações da empresa e meus pais esconderam isso de mim todo esse tempo. Quantas ações? Perguntei com a voz trêmula. 25%, admitiu ele finalmente. Mas isso não importa agora. O importante é que precisamos dessas assinaturas imediatamente. Minha cabeça girava. 1/4 da empresa era meu por direito, e meus pais esconderam isso por 5 anos. Quantas decisões foram tomadas sem meu conhecimento? Quanto dinheiro movimentaram que também me pertencia? Ligo depois, falei e desliguei, ignorando os protestos dele. Teresa me olhava, tendo escutado toda a conversa no viva voz. Carolina, isso é sério? Eles administraram sua parte da empresa sem o seu consentimento. Isso pode ser ilegal. Meu celular tocou novamente. Desta vez era um número desconhecido. Atendi com cautela. Alô, Carolina Vargas? Perguntou uma voz masculina que eu não reconheci. Sou Martim Salazar, advogado do seu tio Roberto. Meu tio Roberto, o irmão mais novo do meu pai, foi afastado do negócio da família anos atrás. Após uma briga feia, nunca mais se falava dele. Meu tio Roberto? Perguntei surpresa. Não sei dele há anos. Seu tio está tentando entrar em contato com você, explicou o advogado. Temos informações importantes sobre seu patrimônio na empresa Vargas que você precisa saber. Podemos nos encontrar? Um arrepio percorreu minha espinha.
De repente, o desespero dos meus pais para conseguir minha assinatura fazia um sentido novo e perturbador. Claro, respondi, mas estou no hospital me recuperando de um acidente. Sabemos, disse ele, surpreendendo-me. Foi por isso que liguei agora. Achamos que seus pais vão tentar se aproveitar da sua situação para fazê-la assinar documentos que prejudicam muito seus interesses. Meu coração batia forte enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. A mentira sobre o bebê, a urgência para que eu fosse ao Havaí, tudo era parte de um plano para me manipular e me tirar o que legitimamente me pertencia. Teresa apertou minha mão em sinal de apoio, enquanto eu tentava assimilar tudo o que estava acontecendo. Minha própria família vinha mentindo e me manipulando durante anos, e agora inventaram uma emergência médica para conseguir o que queriam. Senhor Salazar, falei com voz firme, acho que temos muito o que conversar. Martim Salazar chegou ao hospital naquela mesma tarde. Era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos e olhos atentos atrás de óculos de armação fina. Carregava uma pasta de couro e uma expressão de preocupação genuína. Lamento conhecê-la nessas circunstâncias, Carolina, disse, sentando-se ao lado da minha cama. Seu tio Roberto tentou falar com você muitas vezes nos últimos anos. Nunca recebi nenhuma mensagem dele, respondi confusa. Martinha assentiu como se esperasse essa resposta. Suspeitávamos. Seu pai interceptou todas as tentativas de contato. Até contratamos um serviço de mensageiro especial no ano passado para lhe entregar documentos importantes, mas a pessoa que os recebeu no seu apartamento não foi você. Uma lembrança veio à tona. Minha mãe apareceu de surpresa no meu apartamento, insistindo em ficar para me ajudar numa faxina. Agora eu entendia que o real objetivo era interceptar os documentos. Martim tirou várias pastas da maleta e as colocou sobre a mesinha do hospital. Seu avô, Ernesto Vargas, deixou 25% das ações da imobiliária Vargas para você. Mas não é tudo. Ele fez uma pausa significativa. Também deixou para você a propriedade intelectual de vários projetos arquitetônicos que ele desenvolveu, incluindo o desenho das Torres Esmeralda. Perdi o fôlego. Torres Esmeralda era o projeto de maior sucesso da empresa. Um complexo de prédios de luxo na região mais nobre da cidade, que gerava milhões em receita anual. Mas meu pai sempre disse que ele havia projetado as Torres Esmeralda. Murmurei, sentindo minha realidade desmoronar ainda mais. Seu avô foi o gênio por trás do projeto. Seu pai apenas executou depois da morte dele, explicou Martim. E segundo as cláusulas do testamento, você deveria receber royalties por esse e outros projetos. Estamos falando de somas consideráveis. Martim me mostrou documentos, contratos, cópias do testamento. Tudo estava ali. Assinaturas, selos de cartório, datas, não restavam dúvidas. Durante 5 anos, meus pais estavam me roubando. Por que meu tio Roberto quer me ajudar agora? Perguntei, tentando entender todos os ângulos. Não temos contato há anos. Martin sorriu levemente. Seu tio sempre teve muito carinho por você. Ele dizia que você era a única na família com a inteligência e a sensibilidade do seu avô. Além disso, ele hesitou. Ele também foi vítima das manipulações do seu pai. Foi afastado do negócio usando métodos parecidos. Meu celular vibrou. Era outra mensagem da minha mãe. O voo sai em 3 horas. Por favor, confirme que virá. É pela sua sobrinha. Senti uma mistura de raiva e dor tão intensa que precisei fechar os olhos por um instante. Que documento eles queriam que eu assinasse no Havaí? Perguntei. Martim pegou outra pasta. Conseguimos uma cópia dos papéis que prepararam. É a transferência total das suas ações e direitos para uma nova sociedade controlada pelo seu pai e sua irmã. Se você assinasse, ficaria sem nada. Olhei o documento, sentindo náuseas ao ver as cláusulas cuidadosamente elaboradas para me arrancar minha herança. Como conseguiram isso? Perguntei. Seu tio Roberto ainda tem contatos na empresa. Uma secretária vazou as informações para ele. Olhei para o documento, sentindo enjoo ao ver as cláusulas especificamente formuladas para me tirar tudo. O que vem agora? O quê? Perguntei. Podemos abrir um processo por administração fraudulenta de bens? Explicou. Temos provas suficientes para mostrar que eles usaram sua parte da empresa sem consentimento durante 5 anos. Mas devo te alertar. Será um processo complicado. Seu pai tem conexões e recursos. Teresa, que havia saído para nos dar privacidade, voltou com café para todos. Sentou ao meu lado e segurou minha mão. Você está pálida, Carolina. Tem certeza de que quer seguir com isso hoje? Assenti devagar. O remédio para a dor estava perdendo o efeito, e tanto meu corpo quanto minha mente estavam exaustos, mas eu precisava de respostas. Posso falar com meu tio Roberto? Perguntei a Martim diretamente. Não por meio de advogados. Claro, respondeu ele pegando o celular. Na verdade, ele está esperando minha ligação. Minutos depois, ouvi a voz do meu tio pela primeira vez em mais de uma década. Era mais grave do que eu lembrava, mas ainda carregava um tom calor que me fazia sentir segura quando eu era criança. Carolina, minha menina, disse ele emocionado. Você não sabe quanto eu tentei falar com você, tio Roberto? Eu não sabia de nada. O
Minha voz falhou durante todos esses anos. Pensei que você tivesse se afastado por vontade própria. Seu pai se certificou de que você acreditasse nisso. Respondeu com tristeza. Assim como fez questão de nunca te contar sobre sua herança. Tentei te avisar quando seu avô faleceu, mas seu pai me ameaçou com uma ordem de restrição se eu chegasse perto de você. Conversamos por quase 1 hora. Meu tio me contou como meu pai o expulsou da empresa familiar usando táticas sujas, documentos adulterados, reuniões esquecidas, decisões tomadas pelas costas. A história da família que eu conhecia era uma versão distorcida da realidade. O que aconteceu com sua parte na empresa? Perguntei. Tive que vender para o seu pai a preço de banana. Ele respondeu. Não tive escolha, mas me certifiquei de que seu avô te protegesse no testamento. Subestimamos a capacidade do seu pai de manipular tudo. Depois que desliguei, fiquei em silêncio, processando tudo. Minha família, as memórias da infância, a imagem que eu tinha dos meus pais. Tudo estava manchado agora pela sombra das mentiras deles. O que você quer fazer, Carolina? Perguntou Martim. Olhei pela janela do hospital. Já era noite na cidade. Em algum lugar lá fora, meus pais estavam desesperados porque o plano deles havia falhado. E pela primeira vez na vida, eu tinha o poder de determinar o rumo da nossa relação. Quero o que é meu. Respondi com uma firmeza que eu não sabia que possuía. E quero que paguem pelo que fizeram todos esses anos, me fazendo sentir menor, achando que eu não era boa o suficiente, enquanto na verdade, me roubavam. Isso acaba agora. Teresa apertou minha mão em sinal de apoio. Estou com você nisso, ela disse. Aconteça o que acontecer. Nós também, acrescentou Martim. Seu tio Roberto esperou anos por esse momento. Você não estará sozinha. Aquela noite, enquanto as enfermeiras faziam a ronda e o hospital mergulhava no silêncio característico da madrugada, tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida. O acidente que quase me matou, ironicamente me salvou de assinar aqueles documentos e perder tudo. Às vezes pensei, as piores experiências podem se tornar catalisadores de mudança. Ainda sentia dor no corpo por causa do acidente, mas agora eu tinha um objetivo claro: recuperar o que era meu e construir meu próprio caminho longe das manipulações da minha família. Meu telefone tocou à 00:30. Uma mensagem da minha irmã. Luciana, não sei o que te contaram, mas você está cometendo um grande erro. Sem a sua assinatura, todos nós podemos perder tudo. Não respondi. Pela primeira vez na vida, não sentia a necessidade de dar explicações à minha família. Eles teriam que se explicar para mim. 2 semanas se passaram desde que descobri tudo. Recebi alta do hospital, mas ainda precisava usar muletas por causa da fratura na perna. Teresa insistiu para que eu ficasse no apartamento dela, argumentando que eu não devia ficar sozinha na recuperação. Mas nós duas sabíamos que a razão verdadeira era a segurança. Não confiávamos no que minha família poderia fazer. Meu celular não parou de tocar nesse período. Meus pais alternavam súplicas desesperadas com ameaças veladas. Luciana passou de mensagens conciliadoras a acusações de que eu estava destruindo a família por egoísmo. Eu os ignorei enquanto trabalhava com Martim e sua equipe jurídica para construir nosso caso. Temos tudo pronto para a ação judicial, explicou Martim em nossa reunião semanal no apartamento de Teresa. Mas há algo que você deve considerar. Seu tio Roberto sugere uma solução alternativa. Em vez de um litígio longo e caro, poderíamos propor um acordo. Você recuperaria o controle total das suas ações e receberia os pagamentos atrasados das suas regalias, sem apresentar queixa criminal contra seus pais por fraude e má administração. Refleti sobre a proposta. Parte de mim queria justiça total, ver meus pais enfrentando as consequências, mas outra parte, mais pragmática, entendia que um processo prolongado apenas traria mais sofrimento e nos manteria presos a eles por anos. O que você acha, Teresa? Perguntei à minha amiga que me apoiara incondicionalmente. Acho que você deve fazer o que te trouxer paz, Carolina. Ela respondeu. Um julgamento pode te dar a satisfação de vingança, mas também vai te amarrar a eles por muito tempo. A pergunta é, o que você realmente quer? Pensei sobre as palavras dela. O que eu queria de verdade? Justiça, sim, mas também liberdade. Liberdade da toxicidade, da manipulação, de me sentir constantemente desprezada. Aceito a proposta de negociação. Decidi finalmente, mas com uma condição. Quero enfrentá-los pessoalmente, cara a cara. Quero que me olhem nos olhos quando eu disser que descobri tudo o que fizeram. Martinha assentiu compreendendo. Podemos marcar uma reunião em terreno neutro no meu escritório, por exemplo. Não interrompi. Quero que seja na sede principal da imobiliária Vargas, na sala de reuniões onde meu avô costumava presidir. Martim pareceu surpreso, mas depois esboçou um leve sorriso. É arriscado, mas simbólico. Gosto da ideia. Vamos providenciar segurança adicional, se necessário. 3 dias depois, eu entrava no imponente prédio de vidro e aço, onde funcionava a sede da imobiliária Vargas. Era a primeira vez que pisava ali em anos. Como sempre foi o território do meu pai e da Luciana, eu quase nunca era convidada.
O segurança que Martim contratou caminhava discretamente atrás de mim enquanto eu avançava com minhas muletas pelo saguão. Vários funcionários me olharam com curiosidade. Alguns pareciam me reconhecer, embora nunca tivéssemos sido formalmente apresentados. A recepcionista, uma moça jovem, de ar eficiente, ergueu o olhar com um sorriso ensaiado que congelou ao me ver. Senhorita Carolina? Perguntou surpresa. Não vejo seu nome na agenda. Permita-me ligar para a assistente do Sr. Vargas. Não será necessário, interrompeu Martim, que acabara de entrar com 2 assistentes carregando caixas de documentos. A reunião foi confirmada ontem. Sou Martim Salazar, representante legal da Senhorita Vargas. A recepcionista empalideceu ao reconhecer o nome. Claro, Sr. Salazar. Vou acompanhá-los pessoalmente. Enquanto subíamos no elevador, senti uma mistura de nervosismo e determinação. Eu estava prestes a confrontar minha família em seu próprio território, munida da verdade e de uma força recém-descoberta. A sala de reuniões principal ocupava quase todo o último andar do edifício, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. A grande mesa de madeira nobre acomodava facilmente 20 pessoas, e ao fundo pendia o retrato do meu avô, sério e imponente em seu terno escuro. Meu pai, minha mãe e Luciana já estavam lá junto ao que presumi ser o advogado deles. Os 3 me olharam com expressões que variavam da surpresa. No rosto da minha mãe, a raiva mal contida. No rosto do meu pai, Carolina, começou meu pai controlando o tom. Não esperávamos que viesse pessoalmente, considerando sua condição. Percebi que ele olhava para minhas muletas com uma mistura de desprezo e preocupação fingida. Minha condição está melhorando, respondi com calma. Obrigada por perguntar agora, e não quando sofri o acidente. Meu pai não conseguiu esconder a contrariedade. Minha mãe abaixou o olhar constrangida. Luciana se manteve ereta, com a habitual postura de superioridade. Sentei-me numa cadeira na extremidade oposta da mesa. Diretamente de frente para eles, Martim e seus assistentes começaram a espalhar documentos metodicamente, como se estivéssemos em um tribunal. O advogado da minha família parecia cada vez mais desconfortável. Precisava de todo esse show, Carolina, interveio Luciana. Poderíamos ter resolvido isso em particular, como família. Olhei-a diretamente, permitindo-me enxergar pela primeira vez quem era a minha irmã mais velha. Eu sempre a admirei, até invejei sua segurança, beleza, aparente perfeição. Agora só via uma mulher que foi cúmplice de um roubo sistemático da minha herança. Como família, repeti. A mesma família que inventou uma emergência médica com seu bebê para me fazer assinar documentos fraudulentos. Essa família. Minha mãe teve o pudor de parecer envergonhada, mas meu pai e Luciana mantiveram expressões impassíveis. Foi um mal-entendido, murmurou minha mãe. Um mal-entendido que durou 5 anos, retruquei. Que me custou milhões em royalties e dividendos. Um mal-entendido que me fez acreditar que eu não era boa o suficiente para esta empresa, quando na realidade sou dona de 1/4 dela. O advogado da família, um senhor de uns 60 anos com expressão calculista, interveio. Senhorita Vargas, entendemos sua insatisfação, mas há aspectos legais complexos aqui. A interpretação do testamento do seu avô. Poupe seu discurso, doutor, interrompi. Temos cópias do testamento original. Confirma reconhecida em cartório. As cláusulas são bem claras. Martim deslizou uma pasta até o centro da mesa. Aqui está a nossa proposta de acordo extrajudicial, explicou em tom profissional a senhorita Carolina Vargas. Retomará o controle total de suas ações, além do pagamento integral de todos os royalties e dividendos atrasados com juros compostos. Em troca, não apresentará queixa criminal por fraude e má administração contra nenhum membro da família Vargas. Meu pai abriu a pasta e percorreu os documentos rapidamente. O rosto dele foi ficando pálido conforme lia. Por fim, me olhou e depois olhou para o advogado, que confirmou com a cabeça. Sério, isso é um absurdo, soltou Luciana. Você sabe quanto dinheiro é isso? A empresa não pode pagar essa quantia de uma só vez. A empresa vem usando minha propriedade intelectual há anos sem me pagar 1 centavo, retruquei. Ah, e você sabia disso, Luciana? Todos sabiam. Meu pai se inclinou para a frente, adotando a postura intimidadora que aperfeiçoou ao longo de décadas de negociação. Carolina, você sempre foi a emocional da família. Nunca entendeu como os negócios funcionam. Seu avô cometeu um erro ao deixar essas ações para você. Ele mesmo reconheceu isso antes de morrer. Era uma mentira tão descarada que quase me fez rir. Meu avô morrera subitamente de um ataque cardíaco, sem tempo para reconhecer erro algum. Se você assinar este acordo, continuou meu pai, vai destruir tudo o que construímos. A empresa precisa desses recursos para novos projetos. Você vai arruinar o futuro de toda a família, inclusive da sua sobrinha recém-nascida. Era o último recurso de manipulação. Tentar me fazer sentir responsável pelo bem-estar de todos. Não sou eu que tenho que consertar os erros que você cometeu, pai, respondi. Você escolheu me manter na ignorância.
Você administrou mal a empresa. Você mentiu para mim por anos. Ele suspirou e minha mãe continuou em silêncio, chorando baixinho. Luciana me olhava como se não me reconhecesse. O advogado deles folheava alguns papéis sem dizer nada. Martim tomou a palavra. Nosso prazo para a resposta é até amanhã ao meio-dia. Acerto o extrajudicial ou processo formal com acusação de fraude. Meu pai bateu a mão na mesa. Isso é chantagem? Não, pai. Corrigi com calma. É justiça. Levantei-me apoiada nas muletas e olhei diretamente para o retrato do meu avô. Por um instante, pensei ver a aprovação em seus olhos pintados. Mais uma coisa, acrescentei. A partir de hoje vou assumir um papel ativo na administração da minha parte da empresa. Quero acesso total a todos os registros financeiros, contratos e projetos em andamento. Isso é impossível, objetou meu pai. Você não tem experiência para ter um mestrado em finanças corporativas e 5 anos de experiência em análise de investimentos. Interrompi. Experiência que você nunca valorizou porque não condizia com a visão que tinha de mim. Mas acontece que essas habilidades serão muito úteis agora para na empresa. Minha empresa. Minha mãe começou a chorar de forma mais evidente. Luciana me olhava sem reação, e meu pai, pela primeira vez, parecia completamente sem saída. Você não sabe o que está fazendo, disse ele por fim, sem convicção. Pela primeira vez na vida, pai, eu sei exatamente o que estou fazendo. Segui em direção à porta, acompanhada por Martim e sua equipe. Antes de sair, me virei para olhar minha família uma última vez. Tem até amanhã para decidir. Justiça ou ruína? Vocês escolhem. A noite seguinte foi a mais longa da minha vida. Teresa ficou comigo no apartamento preparando o chá e me ouvindo pacientemente enquanto eu repassava cada detalhe do encontro. Deveria ter visto a cara deles, contei. Foi a primeira vez que vi meu pai sem controle. Foi libertador. Você acha que eles vão aceitar sua proposta? Perguntou Teresa, servindo mais chá de camomila. Não tem outra opção, respondi. Se formos a julgamento, eles não vão perder só dinheiro. Meu pai pode enfrentar acusações criminais e a reputação dele, que é o que mais valoriza, ficaria em ruínas. Meu celular tocou após a meia-noite. Era Luciana. Posso falar com você? Perguntou com a voz surpreendentemente vulnerável. Sozinha, sem advogados, nem pai e mãe, só irmãs. Hesitei, lembrando todas as vezes que confiei nela e saí machucada. Onde? Perguntei por fim, no café, perto do seu antigo apartamento. Daqui a 1 hora. Teresa me olhou preocupada quando contei sobre a ligação. Pode ser uma armadilha, alertou. Depois de tudo, não confio neles. Eu sei, admiti, mas preciso fazer isso. Preciso olhar nos olhos dela, longe de um ambiente corporativo. Preciso entender. Teresa insistiu em me acompanhar, mas esperaria em outra mesa do café enquanto eu encontrava Luciana. O lugar estava quase vazio àquela hora. 2 estudantes com laptop, um taxista tomando café rápido. Luciana chegou pontualmente, como sempre, sem sua maquiagem. Impecável, ou roupa de grife. Parecia exausta. Tinha olheiras profundas, e pela primeira vez notei alguns fios de cabelo branco. Obrigada por vir, disse ela, sentando-se à minha frente. Sei que você não tinha obrigação nenhuma. O que você quer, Luciana? Perguntei diretamente. Ela suspirou. Primeiro, quero pedir desculpas pelo lance do bebê. Foi ideia do papai, mas eu concordei. É imperdoável, e eu sei disso. Não disse nada, aguardando que ela prosseguisse. A empresa está em apuros, Carolina. Sérios apuros. Os investidores com quem papai negociava são nossa última esperança de sobreviver. Quão grave é? Luciana olhou ao redor, certificando-se de que ninguém a ouvisse. O último projeto na Zona Esmeralda foi um desastre. Custos extras, problemas com licenças, empreiteiros que passaram a perna no papai. Perdemos quase tudo que investimos. Aí veio a crise imobiliária. Por que não me contaram nada? Por que me manter no escuro sobre a minha própria herança? Luciana abaixou o olhar. No começo foi decisão do papai. Ele dizia que você era muito nova quando o vovô faleceu e que isso te desviaria dos estudos. Depois, quando a empresa começou a ter problemas, ele pirou, ficou obcecado em manter as aparências. Não queria que ninguém soubesse que estávamos em dificuldade. E eu só seguia as ordens dele. Você ajudou a me roubar o que era meu. Rebati. Luciana me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Eu sei, não tenho desculpa. Mas, Carolina, se você levar isso adiante, se exigir todo o dinheiro de uma vez, a empresa quebra. Centenas de funcionários ficam sem emprego, claro. A última cartada para mexer com minha consciência. Não sou eu a responsável pelos erros do papai, respondi. Foi ele quem escolheu me enganar. Luciana assentiu. Sei disso. E se quiser nos ver cair, vou entender. Mas te peço que considere outra alternativa. Ela tirou uma pasta da bolsa e colocou na mesa. É uma contraproposta.
Papai vai reconhecer que você é dona legítima das ações e da propriedade intelectual dos projetos do vovô. Você receberá parcelas mensais dos royalties atrasados, com juros ao longo de 5 anos. E, mais importante, terá um assento na diretoria. Poderá supervisionar as decisões importantes. Vai ter o lugar na empresa que sempre foi seu por direito. Abri a pasta e revisei os documentos. À primeira vista, os termos pareciam justos, mas eu estava vacinada contra a ingenuidade. Por que eu confiaria em vocês agora, depois do que fizeram? Luciana tirou outro papel da bolsa. Porque desta vez papai está disposto a assinar isso. Era uma declaração assinada por meu pai, admitindo que ele escondeu informações sobre minha herança. Administrou meus bens permissão e tentou me enganar para que eu renunciasse aos meus direitos. Um documento que o incriminaria se ele tentasse me trair de novo. Isso é surpreendente, confessei. Quase deu um ataque cardíaco nele quando o advogado disse que ele precisava assinar, comentou Luciana com um sorriso triste. Mas ele percebeu que não tinha outra opção. Ficamos em silêncio por alguns momentos. Por que, Luciana? Perguntei finalmente. Porque sempre me trataram como se eu fosse menos, como se eu não merecesse fazer parte disso tudo. Ela suspirou. Papai sempre teve ideias fixas de como tudo devia ser. Eu, como filha mais velha, devia seguir os passos dele. Você era diferente, sensível demais, questionadora demais. Ele via isso como fraqueza. Ela fez uma pausa, e eu tola queria tanto a aprovação dele que comecei a enxergar o mundo pelos olhos dele. Até você eu enxerguei assim. E a mamãe? A mamãe apenas segue o papai. Sempre foi assim. Acho que no fundo ela sempre soube que era errado, mas nunca teve coragem de confrontá-lo. Olhei novamente para a papelada, ponderando minhas opções. Eu podia exigir tudo de uma vez e, possivelmente, destruir a empresa ou aceitar aquela oferta e ajudar a salvá-la, recuperando gradualmente o que era meu por direito. Preciso mostrar isso para meu advogado, respondi. Luciana assentiu. Claro, fique à vontade. Ela se levantou para ir embora, mas parou por um instante. Carolina, tem mais uma coisa que você precisa saber. Seu tio Roberto, o que tem ele? Papai fez com ele o mesmo que tentou fazer com você. O expulsou do negócio usando documentos falsos e reuniões armadas. O vovô nunca quis isso. Ela parou de novo. Acho que você deveria considerar chamá-lo de volta também. Ele entendia a visão do vovô melhor do que qualquer um de nós. Aquilo me surpreendeu. Não esperava que Luciana apoiasse o retorno do nosso tio. Vou pensar, respondi cautelosa. Depois que Luciana foi embora, Teresa se juntou a mim na mesa. E aí? Perguntou, olhando os papéis espalhados. O que vai fazer? Não sei, admiti. Preciso conversar com Martim e com meu tio Roberto. No dia seguinte, marquei uma reunião com ambos no escritório do Martim. Examinamos a contraproposta dos meus pais à procura de armadilhas ou cláusulas suspeitas. Juridicamente é sólida, reconheceu Martim após horas de análise. Com a declaração assinada pelo seu pai, você tem uma garantia extra de que ele não tentará nada. Mas a decisão é sua, Carolina. Quer aceitar pagamentos parcelados e um lugar na empresa? Ou prefere exigir tudo agora e correr o risco de liquidar o negócio? Meu tio Roberto, que estava calado, finalmente falou. Seu avô não construiu a imobiliária Vargas para que ela falisse ou fosse vendida a investidores estrangeiros. A voz dele era suave. Ele construiu para a família, para criar algo duradouro. Seu pai se perdeu ao longo do caminho, mas a empresa em si, a visão original, merece ser salva. Mesmo depois do que fizeram com você? Perguntei. Ele sorriu com tristeza. Não se trata do seu pai ou de mim. É sobre honrar o legado do seu avô. E esse legado está nas suas mãos agora, Carolina. Sempre esteve. Passei a noite refletindo sobre tudo. Sobre meu avô, cujo retrato estava naquela sala de reuniões, sobre os funcionários que podiam perder o emprego, sobre a visão original, distorcida pela ambição e orgulho do meu pai. Na manhã seguinte, liguei para Martim. Aceito a contraproposta, falei, mas com 2 condições. Primeiro, meu tio Roberto deve ser reintegrado ao conselho administrativo, com a mesma porcentagem de ações que ele tinha, tiradas da parte do meu pai, não da minha, e quero uma auditoria completa e independente de todas as finanças dos últimos 5 anos. Eles não vão gostar disso, comentou Martim. Não se trata do que eles gostam, respondi. É do que é justo. A reunião final ocorreu novamente na sala principal da imobiliária Vargas. Dessa vez, além da minha família e dos advogados, meu tio Roberto estava presente. Meu pai empalideceu ao vê-lo entrar, mas não disse nada. Martinha apresentou minhas condições adicionais. Como era de se esperar, meu pai tentou protestar. Isso é inaceitável. Uma auditoria e Roberto no conselho. Você não pode impor essas condições. Posso sim, respondi calmamente. E você sabe disso. A alternativa é enfrentar um processo e possíveis acusações criminais. Esta é minha oferta final. Ou aceitam tudo ou levo tudo agora.
Nunca vou esquecer a expressão do meu pai naquele momento. Pela primeira vez, vi um medo genuíno em seus olhos. Não apenas pelo dinheiro ou pela empresa, mas por perder o controle. Ver sua fachada de poder absoluto desmoronar diante dele. Ele olhou para o advogado, que fez um leve sinal de assentimento. Depois para Luciana, que também balançou a cabeça. Certo, disse. Finalmente aceitamos as condições. 3 horas depois, todos os documentos estavam assinados. Era oficial. Eu havia recuperado minha herança. Meu tio Roberto estava de volta à empresa e seria feita uma auditoria completa das finanças. A empresa seria salva, mas sob novas regras e maior transparência. Quando a reunião acabou, meu pai se aproximou enquanto eu guardava minhas coisas. Sempre te subestimei, admitiu em voz baixa. Foi um erro que não voltarei a cometer. Não havia calor em suas palavras, nem arrependimento genuíno. Apenas o reconhecimento relutante de um adversário mais forte do que ele imaginava. Resumenium? Não, você não vai cometer de novo, respondi. Porque agora estarei de olho. 2 anos se passaram desde aquele dia na sala de reuniões. A imobiliária Vargas não apenas sobreviveu, mas voltou a prosperar sob uma nova direção. A auditoria revelou várias irregularidades financeiras, mas nada que não pudéssemos corrigir com tempo e dedicação. Meu tio Roberto e eu formamos uma equipe surpreendentemente eficaz. A experiência dele e minha visão inovadora se complementavam perfeitamente, e até mesmo as habilidades de vendas e marketing da Luciana encontraram um espaço nesse novo modelo. Meu pai, apesar de inicialmente resistente, começou a reconhecer que nossa abordagem mais ética e transparente traz bons resultados. Minha relação com a família segue complexa. Existem feridas que talvez nunca cicatrizem por completo. Minha mãe tenta se reaproximar, me mandando mensagens e convidando para almoços, onde se esforça para restabelecer algum vínculo. Luciana e eu desenvolvemos uma relação profissional respeitosa, que às vezes relembra a cumplicidade da nossa infância. Com meu pai, as coisas são diferentes. Trabalhamos juntos, nos respeitamos profissionalmente, mas a confiança se quebrou de um modo que talvez seja irreparável. Nunca falamos novamente sobre o engano ou os anos perdidos. Parece que fizemos um acordo tácito para nos concentrarmos apenas no presente e no futuro da empresa. Minha perna se recuperou totalmente, embora em dias chuvosos eu ainda sinta uma leve dor que me faz lembrar do acidente. O mesmo que quase me tirou a vida. Mas que, ironicamente, evitou que eu assinasse documentos que me deixariam sem nada. Teresa continua sendo minha melhor amiga e confidente. Foi ela quem me incentivou a usar parte dos meus novos rendimentos para criar uma fundação de apoio a jovens empreendedores de comunidades carentes. Um projeto que me enche de orgulho e que, acredito, faria meu avô sorrir. Às vezes, quando estou sozinha no escritório que um dia pertenceu ao meu avô e que agora compartilho com meu tio Roberto, olho para o retrato dele e sinto uma mistura de tristeza e gratidão. Tristeza pelos anos perdidos em ressentimentos e mentiras. Gratidão porque finalmente encontrei meu lugar, não só na empresa, mas na minha própria vida. O acidente que quase me levou serviu de estopim para descobrir a verdade e reclamar o que era meu por direito. Às vezes, os piores momentos de nossas vidas podem se tornar nossas maiores oportunidades. Ou, como diria meu avô, às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Hoje, enquanto assino a papelada para nosso novo projeto, um desenvolvimento sustentável que combina moradias acessíveis com áreas verdes, sinto que finalmente estou honrando o legado dele da forma que ele sempre quis, não apenas construindo prédios, mas construindo um futuro melhor, mais justo e mais transparente. Se você chegou até aqui e gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a trazer mais histórias incríveis. Muito obrigada e que você tenha um excelente dia.